Gym Podcast Brasil. Gym Podcast Brasil. Oi, gente! Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando e hoje o assunto é quente, viu? A gente vai falar da estreia do Brasil no cenário internacional e também vamos comentar um pouquinho aí das duas primeiras Copas do Mundo desse ano, né? Cottbus e Baku. Não é isso, Cedric? Oi, pessoal, é isso mesmo, Ícaro, o papo vai ser bom demais. E hoje com a gente aqui estão o Lucas Rodrigues e a Letícia Costa. Bem-vindos, pessoal. Vocês conseguiram acompanhar o evento? Como é que foi o final de semana de vocês? Bom, eu consegui assistir principalmente a American Cup e Baku eu assisti bastante integralmente. Eu consegui assistir um pouquinho de cada um também, por algumas coisas que chegaram a postar. Vi um pouco da competição do American Cup, achei bacana até, mas assisti um pouquinho de cada um. Agora que massa, né? O American Cup depois de 5 anos voltando. Você participou do American Cup, Letícia? Não, infelizmente não. Na minha época, a gente não tinha muito essa variedade de poder ir para competições internacionais. A gente ficava muito. De fato, eu nem sei por quê, porque na geração anterior as meninas iam muito para a Copa do Mundo, mas teve uma época assim da minha fase como atleta que não teve muito essa variedade, né, de ir em competições diferentes que inclusive poderiam servir muito para a gente como experiências, mas na minha época não teve muito. Acho que a única coisa diferente que eu fui foi uma Copa do Mundo. Teve o G-Solo também, que eu participei, e o resto era Pan-Americano, Sul-Americano, Mundial. Só isso, né? Nada mais. Você eu não vou nem perguntar, né, Cedrico? O American Cup você assistiu, né? Ah, sim, não, com certeza. Achei muito interessante, estava muito curioso para ver como que o Brasil ia, né, como é que ia ser essa estreia, assim, e acho que foi bem legal. Massa, massa. Então, gente, deixa eu explicar como é que foi, mais ou menos, no geralzão, assim, o American Cup. Nessa primeira parte, a gente vai comentar especificamente a participação brasileira, que acabou um pouco meio que prematura, né, dentro do evento. Lembrando que a gente tinha uma delegação que contou com a Gabi Bolsas, a Ana Luísa Lima e a Sofia Weisberg no feminino, e a gente também tinha no masculino Diogo Soares, Itália Guimarães e o Diogo Esperanza, que, né, oficialmente ele é acreditado como Diogo Paes, mas pra gente aqui que é Ginfã, a gente sabe que o sobrenome dele é Diogo Esperanza. E esse time ele ficou na 7ª colocação do evento, vencendo apenas as Filipinas, que nem levou o seu maior talento, né, que é Carlos Yulo. E eles competiram basicamente nessa ordem. Aliás, basicamente não, eles competiram exatamente nessa ordem. Gabi Bolsas abriu para o Brasil na trave de equilíbrio. Ela caiu e acabou fazendo um 13, perdão, ela acabou fazendo um 11 ali certinho, na risca. Depois veio o Diogo Soares nas barras paralelas, ele fez um 13 também certinho na risca. Aí veio Ana Luísa, que fez 12.450 nas barras, nas assimétricas. O Vitali Guimarães, que fez 13.300 no solo. Essa foi a maior nota do Brasil. E a gente fez um somatório de 49.750. Né? E aí a gente acabou sendo eliminado na primeira fase, porque a gente terminou na 7ª colocação. E os dois últimos colocados, né, o 8º e o 7º, ficaram de fora das fases seguintes. Com isso, o Diogo Esperanza e a Sofia Weisberg, eles nem chegaram a competir, né, Cedric? Então, acho que essa foi a parte mais chata, sabe, Ícaro? Porque eu queria muito ver a Sofia e o Diogo competirem, e a gente acabou não conseguindo ver eles, né? Porque o Brasil não passou para a próxima fase. Assim, fazendo um comentário rápido, né, antes de me aprofundar aqui, mas eu acho que essa apresentação dos meninos, né, do masculino, dos que conseguiram se apresentar, resume um pouco a nossa conversa que a gente teve, né, falando daquele podcast
naquele episódio da ginástica, que a ginástica, que a gente esperava da ginástica para 2026, que os meninos estão com execução boa, eles estão bem, né, mas estão com as séries assim limpas e bonitas, mas só que falta dificuldade, então acaba que as notas estão aí sempre, né, as notas altas do Brasil estão aí mais ou menos nessa casa dos 13, no máximo ali um 14 é alguma coisa assim, um 14,1, 14,2. E assim, as meninas, né, infelizmente, assim, as notas também, eu não acho que elas, por outros motivos, eu acho que elas não foram, né, acho não, elas não foram satisfatórias, eu esperava um pouco mais, confesso que eu esperava um pouco mais. Mas, assim, também quero ouvir o que vocês acharam aí dessa competição, Lucas e Letícia. Bom, eu, assim, falando da competição de uma forma geral, eu achei que foi uma competição, assim, com muitos erros, muitas quedas, muitas mesmo. Acho que não teve nenhum, não, acho não, né? Não teve nenhum país que não teve quedas. Claro que teve algumas apresentações, assim, espetaculares, né? Por exemplo, o Daiki Hashimoto, os outros chineses também foram muito bons do masculino. Teve algumas apresentações do feminino das chinesas, muito boas. Das americanas também, boas apresentações, né? Mas, de uma forma geral, muitas quedas. Por exemplo, a Alba Petisco, ela teve queda em todos os aparelhos. Nas três aparelhos que ela competiu, porque a Espanha chegou na final, né? Que foi uma surpresa. A Espanha eliminou a Inglaterra, não era muito esperado, mas foi merecido. A Alba Petisco, ela é uma ginasta muito boa. E ela caiu na trave, caiu na paralela, caiu no solo. Então, assim, uma competição bem tensa. Eu achei interessante ver o formato. Eu não sei se o formato do American Cup vai ser o formato olímpico. Eu acho que o formato olímpico não vai ser esse, com tantos ginastas competindo. Pelo que eu li, a princípio, na competição por equipes mista da Olimpíada, vai ser um ginasta e uma ginasta. Que é o mesmo exemplo do europeu, né? Mas eu acharia super legal se fosse dessa forma, que ia incluir mais ginastas, acho que ia ficar mais emocionante. Eu acho que Posso ser sincero, Lucas? Eu acho que o exemplo do europeu é melhor. Por sim, duplas mesmo, sabe? Acho que, sei lá, não sei, assim, eu particularmente, eu não gostei tanto desse esquema do American Cup, não. sabe, eu fiquei E é menos pensando, complexo também, né, gente? Menos burocrático, mais fácil de entender, mais rápido também. e também daria para ver todo mundo se apresentando, né? Porque na transmissão que teve lá do Peacock, né? Não sei como é que fala lá, que estava com a narração do Samantha Presek lá, não sei quem. A gente não conseguiu ver todo mundo se apresentando, né? Não dava para transmitir para aparecer todo mundo. Então, teve muitas séries que a gente não conseguiu assistir lá na hora, né? Ao vivo. Eu acabei vendo algumas depois lá no canal do YouTube do USA Gymnastics. Tem todas as séries, de todo mundo que competiu. Mas eu achei legal, assim, pensando, quando fosse, assim, uma super competição lá na Olimpíada, com os melhores ginastas mesmo competindo de cada país, os melhores japoneses, as melhores japonesas, né? Vai ter lá os russos e tudo. Acho que pode ser muito interessante nessa formato. Mas falando do Mas, ô Brasil, Lucas, não, já que agora pensando em Jogos Olímpicos, como que vai ser? Você não acha que seria um desgaste muito grande para os atletas, mais uma competição, os atletas que fazem competição por equipes? Você não acha que seria um desgaste muito grande para eles isso, não? com Porque certeza, imagina só, vamos pegar o caso da própria Rebeca, que ela faz individual geral em todas as competições. E aí a gente coloca a Rebeca em mais um dia de finais, de final, 3 aparelhos de novo, e mais um dia ela fazendo 3 aparelhos, né? E essa regra vale para qualquer uma das top de cada país. Simone Biles, por exemplo, se voltar, vai fazer os 3. Ality D'Amato vai fazer os 3, entende? Eu acho que você não acha que isso seria muito desgastante para elas? eu acho sim. E por isso, mais um motivo para eu achar interessante o formato do American Cup, porque daria para dividir mais, entendeu? Vamos supor, a Rebeca ia fazer paralela, aí a Flávia ia fazer trave, e aí não sei quem ia fazer solo para o Brasil, sabe? Eu acho que poderia ficar mais dividido, assim, o peso, né? Da Responsabilidade. Uhum.
Eu acho que ia ficar uma coisa mais interessante, assim, além dessa pressão, assim, só 2 ginastas, todas as séries deles valendo, né? Então, assim, eu observei também que, independente do formato, acho que as equipes que têm um masculino muito forte, por exemplo, China e Japão, vão estar à frente. Inclusive, acho que o Japão não ganhou porque as meninas não foram bem, né, as japonesas, enquanto que na China, assim, as meninas teve um erro lá na trave, mas as meninas competiram muito bem, as chinesas. Teve a menina lá, o nome dela agora, que competiu paralela, que fez o Jäger esticar, tirou 14.450 na paralela. Notaço. A campeã mundial de trave, a Yang Kim Kim. Não sei se eu estou falando errado o nome dela, ou é Zhang Kim Kim. Estou confundindo agora. Mas é a campeã mundial. Ela caiu na rondada esticado, mas mesmo assim tirou uma nota acima de 13 pontos. Merecido, porque é uma série muito incrível. Então, sabe, pensando assim na Olimpíada, tá um dos melhores ali, eu acho que vai ser uma competição muito legal, assim, de assistir, mas com certeza vai ser muito desgastante para os ginastas e para as ginastas, sem dúvida. Uma dúvida, então no caso ainda está em análise, né? O formato que vai ser de fato na Olimpíada, em Los Angeles, é isso? Está em teste ainda, em análise? Isso, Então, eles só anunciaram que vai ser Mixed Team, mais nada, não explicaram. A regra no geral, como é que vai ser ainda, né? E o mais curioso, Letícia, é que a gente já está em alguns meses do Mundial de Rotterdam, né? Na Holanda, esse Mundial já vale vaga olímpica, né? E ainda assim a gente não tem essa resolução. Então, por exemplo, eu acho que isso vai ficar para 2027 mesmo. Mas eu acho que o europeu, o American Cup, também são competições que o próprio COI ele pode observar para entender como que é a melhor funcionalidade. São competições diferentes, né? Que tem a competição mista, mas de formas diferentes. Então, serve para eles avaliarem e tentarem chegar numa conclusão. Então, eu acho que talvez esse faça sentido a gente aguardar mais um ano e ver como que vai ser. O DTB Epocal também tem um outro formato ali Talvez diferente. sejam testes, né? É, Talvez sejam testes. Até porque eu acho que eles devem estar prezando bastante isso que o Ícaro falou em questão da parte física, porque é uma coisa que pega muito. Mal ou bem no período, né, de Mundial e Olimpíada, parece que não, mas é muito desgastante, não devido só pela competição, mas os dias de treinamento, tanto os de pódio quanto os dias anteriores. Se você botar na ponta do lápis, vai aí 5, 6 treinos bem intensos. Mais é um cenário, assim, em questão da parte da saúde, de entender se realmente vai valer a pena fazer de uma forma ou de outra. Então, pode ser isso mesmo que vocês estejam falando, de estar analisando mesmo a parte física, né? E assim, uma coisa que eu acharia, assim, presumindo que o Brasil vai estar na Olimpíada com uma equipe, eu acredito que as meninas veteranas competindo, a gente ainda vai ter uma equipe feminina na próxima Olimpíada, mas o masculino tá uma luta, né? A gente tá torcendo muito, mas pensando que vamos ter uma equipe masculina e uma feminina e que a gente tem essa possibilidade de disputar a final por equipes mista, a gente teoricamente não teria a Rebeca se fosse só 2 atletas, um masculino e um feminino, porque no feminino é paralela, trave solo, não tem salto. E aí a Rebeca não for fazer mais solo, aí ela não vai competir, né? E aí se fossem mais meninas, aí por exemplo a Rebeca poderia fazer paralela e trave, outra menina fazer solo. Então eu fico na torcida, eu particularmente fico na torcida para ser mais parecido com esse modelo que foi no American Cup. faz sentido. Mas sabe o que eu estava pensando, Lucas? Por que que eles não colocaram o salto? É porque é um aparelho que, assim, basicamente, o número de ginastas que conseguem elevar a dificuldade e também a execução acompanhando é muito alto. Então, seria um aparelho que seria meio que neutro, porque imagina, todos os países têm um full twist ali que consegue fazer 9 de execução, sabe? E já beira ali os 13.500. Então, dos países que estavam na competição, exceto o México e as Filipinas, todos os outros tinham uma dupla pirueta no salto e saltos masculinos dificílimos aí, que partem de pelo menos 4.8. Então, imagina só, se o salto fosse os aparelhos incluídos, eu acho que desequilibraria um pouco, sabe? A competitividade diminuiria.
Ia Mas Eu ficar eu tudo sei, penso, igual, né, em questão sei. de nota, ia ficar todo mundo mais ou menos no mesmo parâmetro de nota, né? Não ia ter muito, tipo, um nível alto, um nível baixo, uma coisa discrepante. É verdade. mas assim, gente, eu não sei, porque pensa, a China ganhou, né, a competição. E vou falar, se as chinesas tivessem que saltar, talvez o resultado ia ser diferente. Não tá Mas muito elas bem podiam assim, não. Tipo escolher, assim. Cedric. Elas podiam escolher. Então, elas poderiam tirar os saltos dela, por Entendi. exemplo, e Uhum. manteriam a série de trave e paralela que elas fazem ali nos 14, 14 alto. E aí, as americanas, por exemplo, poderiam substituir ali os 13 baixos delas por dois 14, entende? Então, Ia eu acho que ficar desequilibraria. Vocês lembram que a gente tinha um modelo no Troféu Brasil uns anos atrás que era meio parecido, quando a gente fazia em trio, que era GR, ginástica e o masculino, que a gente podia Uhum. escolher os aparelhos? Era meio nessa pegada também. Podia escolher, né, 3. Sim, legal. Verdade. Não lembrava. É. Mas é isso, né, gente? Só suposições. Não sei o que, que o COI prepara para Los Angeles, mas tomara que seja gostoso de assistir, né? É o que a gente torce, para que seja gostoso de assistir. Ô, E gente, e sobre as séries dos brasileiros? Vamos comentar cada uma delas individualmente? Vamos começar pelo Vitali, que eu acho que foi quem desenvolveu melhor o papel dele, né, com o solo dele. Ele chegou, propôs um solo de dificuldade boa, não excepcional, mas um solo de dificuldade boa, e conseguiu cravar bastante. Ele só não cravou a saída, que ele deu um passinho para trás ali com os dois pés, um pulinho para trás e acabou perdendo a bonificação. Mas fora isso, eu avalio a série do Vitali como muito boa. sim, eu achei também a série dele muito boa. Ele teve também um passo para frente, assim, tipo um desequilíbrio para frente na tripla, que eu acho que ele faz numa lateral. E eu acho um ginasta assim, muito consistente, né? E eu acho que ele foi uma aquisição assim, né, para o Brasil muito valiosa. Eu acho que o Vitali ainda vai fazer muita coisa para o Brasil. E ele está se mostrando consistente, né? É, no ano passado, eu confesso que eu fiquei com dúvidas a respeito do Vitali. E esse ano também, por exemplo, ele não esteve no camping com os brasileiros, né? Ele treina nos Estados Unidos ainda, apesar de representar o Minas. Então, deixa algumas dúvidas, deixa a gente insegura em saber como a ginástica dele está rendendo, porque ele é um daqueles atletas que a gente tem acesso dificultado, né? Não é tão fácil quanto os atletas que estão aqui, que estão nos clubes daqui, que a gente aciona os clubes com facilidade. Mas depois desse American Cup, tudo bem que ele fez uma série de solo, mas eu senti um pouco mais de segurança nele. Eu ia falar que eu gosto da ginástica dele, mas eu vejo assim muito da escola americana, assim, eu vejo ele muito, eu acho diferente, assim, não é uma, dá para sentir assim que os treinos dele não é muito claro para mim que os treinos dele não são aqui no Brasil, sabe? Eu acho que ele tem que eu acho que parte dessa consistência assim a gente vê muito lá, sabe? Nos americanos assim, enfim. Eu gosto da ginástica dele, eu acho interessante, assim, até essa questão dele continuar treinando lá, sinceramente falando. É diferente, né? Uhum. Mas Eu aí, acho Cedric, a gente já tem a série do Diogo Soares também, ele fez barras paralelas, uma boa execução, alguns desloques ali de mão, deu uma série um pouquinho empurrada, mas foi bem. E conseguiu também um resultado bem significativo para o somatório geral. O que vocês acharam? que dava para ter pontuado um pouquinho mais. Ele chegou a saída meio baixa também, né? E as séries estão muito curtas agora, até estranho, porque o masculino sempre fez mais elementos. Agora já sobe lá, papapá, já saiu. Eu tô adaptando assim a entender como que é, né? O masculino fazendo só 8 elementos. É aquela coisa, né, que a gente conversou lá naquele dia sobre o masculino. O Cedric acabou de falar, ficando um pouco redundante, mas os meninos precisam colocar mais dificuldade. E uma coisa que eu vi muito que tem a ver com o que o Francisco falou, o Chico Barreto, falou que eles tinham muito na geração dele a coisa do tentar os elementos difíceis, principalmente no começo do ciclo, né? E eu vi muito os meninos dos outros países tentando e errando bastante também, mas assim, tentando alto grau de dificuldade, né? Então vamos torcer para os meninos conseguirem, né, chegar também.
Eu acho que o Diogo, né, com essa perspectiva também do novo ginásio, parece que vão chegar os aparelhos novos lá para eles, né? Eu acho que também vai ser um up aí nos treinos dele, né? Não vai ter que ficar esperando chegar no CT para treinar em aparelhos oficiais. Acho que isso vai fazer bem também para ele com relação assim a essa dinâmica de treino em bons aparelhos, sabe? Acho que vai ser interessante. Que novidade boa, não sabia disso não. Eles conseguiram, o Pira conseguiu aparelhos? O que eu fiquei sabendo é que eu não sei se é o COP ou o CVG vai disponibilizar aparelhos novos para eles, né? Aparelhos oficiais, assim. Não, Então já fica bem diferente, né? O treino dele, um atleta olímpico, assim, ele tem que treinar né, num solo realmente. oficial, numa paralela oficial. Então acho que vai ficar diferente, assim, espero, né? Não, e faz muita diferença, né? Ainda mais para a ginástica, que tudo é tempo, planejamento, treinamento, consistência, repetição. Com certeza. Aproveitando que o Lucas falou em relação ao início do ciclo, eu não cheguei a comentar das meninas na competição. Eu acho que, de fato, teve alguns errinhos, mas acho que é o momento, né, de errar. Antes agora do que daqui mais para frente, é início de ciclo, elas ainda têm outras competições para ir. E são 3 atletas que estão vindo em desenvolvimento e em experiências, né, coletando experiências para poder de fato, em 2027, 2028, estarem mais maduras tecnicamente para a gente conseguir ter uma equipe na Olimpíada, e eu espero que seja o início do ciclo mesmo, que normalmente a gente está um pouco mais cru aí em construção da parte técnica mesmo. Normalmente, março, a gente nunca está preparada 100%. Então, acho que daqui para frente as competições vão ser um pouco melhores, né? As séries vão estar mais consistentes e mais firmes. Eu concordo com você, Letícia, plenamente, mas eu tenho uma preocupação, assim. Eu vou falar especialmente da trave da Gabriela Bolsas. Espero que eles entendam que isso é uma crítica construtiva, mas me preocupa muito a gente ter uma ginasta que é considerada especialista desse aparelho, mas apresentar uma trave, uma série que é totalmente inconsistente. Não tem condição da gente ter uma especialista que ela faz 11, mesmo com queda, porque se ela não tivesse caído, seria um 12, sabe? E também eu fico um pouco mais preocupado ainda, e eu sei que eu estou sendo repetitivo com isso, em relação à saída da bolsa, sabe? A bolsa está com uma saída de dupla pirueta. Vocês são árbitros, me corrijam, mas vale C no código, né? Uhum. E, ela, e pela forma que ela executou, com os passos que ela deu no final, o afastamento de pernas e a angulatura, ela perde pelo menos 0,6 naquela saída. Então, assim, ela faz um movimento C e perde 0,6. Eu sei, a ginasta, isso é normal, a ginasta tem que errar, sabe? Mas, poxa, a gente tem que pensar nisso também, assim, nesses tipos de montagem. É, Lucas, no episódio passado, trouxe um exemplo excelente, que foi das canadenses saindo de pirueta e meia da trave, sabe? Então, mas o que me preocupa é isso. A gente está com pouca dificuldade nessa série específica, e mesmo com essa pouca dificuldade, a gente não conseguiu trazer ali o mínimo de execução apresentável, sabe? E aí, isso me deixa muito preocupado, porque essa é a nossa especialista de trave para o ano, entende? Tem que melhorar bastante. Não discordo, não, eu concordo. Eu acho, Ícaro, falando especialmente da trave da Bolsas, é uma menina que é muito bonita. Ela tem as linhas bonitas e, enfim, parece que essa série, ela já está fazendo essa mesma série, tentando encaixar essa série já tem um tempo. E assim, para a gente tá meio que claro que não está dando certo. Eu acho que seria um momento de reformular a série. Entendeu? Porque eu gosto da linha dela, gosto da ginástica dela, mas essa série parece que não encaixou. Então, eu acho que algumas mudanças poderiam ser feitas, talvez até mesmo apostar na execução e na linha dela e talvez dar uma simplificada, sabe? Para ver se essa consistência aumentaria e essa nota sairia, entendeu? Eu acho que é um momento de rever algumas coisas da série e tentar fazer uma remontagem, É, sinceramente. a série
como um todo, ela não é uma série, ela não é uma série ruim, assim. Ela tem bons elementos, mas eu não sei se realmente encaixa isso que você falou. É, Hoje em dia o código é meio vasto, né? Eu acho que se de uma forma não está dando, dá para a gente ver, montar de uma outra forma estratégica que fique bom também. Antes a gente era muito, como é que eu posso dizer, enrijecido. quadrado. Era. Exatamente enrijecido, quadrado, porque a gente, na verdade, eu acho que o código da ginástica sempre foi um pouco vasto, mas no início a gente não estudava muito. Onde a gente Uhum. pecava nisso, a gente não usava o código a nosso favor, mas hoje em dia a gente tem todo o suporte e todo mundo entende que é importante, né, entender do código. E hoje em dia a gente sabe que se de uma maneira não está dando certo, a gente pode mesclar, entender de que forma pode funcionar fazendo de uma outra maneira para ficar melhor. Essa visão de vocês é bastante interessante. Assim, de fato, assim, você falando dessa época, eu acho interessante, Letícia, porque foi uma época, né, que você acabou que você recebeu muito da escola ucraniana, né, e era aquela coisa que era meio que igual para todo mundo, todas fazem flick layout, todas fazem reversão sem mãos, todas fazem, entendeu? Era aquela coisa que todo menino tinha que aprender tudo. Eu acho que hoje, eu acho que tem uma visão diferente, então, assim, uma visão de montagem diferente. Então, assim, eu vejo esses treinadores mais novos, né? Por exemplo, o próprio Valmir, ele tentou ali com a própria Gabi Bolsas, umas sequências diferentes e meio que inusitadas no solo. A Bia Fragoso, a treinadora, acho que ela é especialista em tentar resolver problema de menina que, né, de sair fora da caixinha. Por exemplo, a gente tem a Gabi Barbosa, que faz saída de pontapé à lua com pirueta, ninguém nunca fez, mas, tipo, ela foi atrás de uma saída D para ela e ela encontrou e ela se esforçou para aquilo acontecer. Então, acho que se fosse, assim, né, o ponto é que se fosse, eu acho que se fosse na sua época, por exemplo, talvez a Gabi ia ser uma menina que nunca ia fazer uma saída D, porque ela nunca ia ter um duplo, porque ela era fraca de perna, então acho que eles não teriam interesse em desenvolver uma saída diferente com ela, sabe? Então, assim, era muito engessado dentro das coisas que meio que funcionavam e tinha que funcionar para todas, mas agora a gente tem essa amplitude assim de conhecimentos e de possibilidades, eu acho. Então, no caso da Gabi, eu acho que seria interessante assim pensar em coisas que funcionassem melhor para ela, sabe? Se for pra você pensar, a parte mais difícil da série dela é a mais consistente, que é o Flick Layout Layout. Ela sempre acerta e é sempre bonitão e cravado. Aí E ela vai quase lá e erra. não desequilibra, né? É bem bonito mesmo. Sim, e é muito bonito e acaba que erra outras coisas. Enfim, Enfim, né? Lucas, você quer falar? Você foi Acho que caladinho? sobre a Gabi, acho que vocês falaram tudo, né? Eu assisti a série dela, assim, sei lá, algumas vezes. Acho que teve o erro do Iber Sem Mãos. Eu acho que tem a ver com o que a Letícia falou, tá mais no começo do ano. A American Cup sempre foi uma competição muito no começo do ano, né? Então, assim, muitos países, quando era só individual geral, eu lembro, assim, na época do auge da Romênia, e a Romênia nunca saiu bem no American Cup, e aí eles falavam lá, né, os treinadores falavam, a gente não gosta de participar da American Cup, porque é muito no começo do ano, as meninas ainda não estão prontas, então faz sentido, mas eu acho também que, infelizmente, de uma forma geral, a apresentação do Brasil foi perder uma oportunidade, assim, de ir mais além na competição, pelo menos mais um round, conseguir passar pelo menos para o segundo. Com certeza a nota, ninguém tirou notão, mas infelizmente a nota da Gabi foi a que mais puxou, né, a gente para baixo, assim, e mesmo com a queda, dava para a nota ter sido melhor, uma saída melhor. A gente não sabe o que está acontecendo ali, a gente estava vendo só como espectador, mas acho que inesperado, um erro tão grande na saída. E ainda teve também o desequilíbrio. Ela entra de layout, aí ela faz um split com meia volta. Ali eu analisando como árbitro, naquele caso específico, acredito que ela deve acertar aquilo lindamente nos treinos, mas ali na hora foi pelo menos 0,3 de forma do corpo, mais meio ponto do desequilíbrio. Então, ali, pensando, se ela não tem a queda e ela não tem aquele super desequilíbrio lá e erro do salto, ela chegava próximo dos 13 pontos. Então, assim, era uma possibilidade mesmo de uma nota legal para o Brasil ali naquele momento.
Mas, enfim, é difícil, né? Porque fica parecendo que a gente tá só detonando e tal. Fico meio assim de falar. Mas torço muito para que eles consigam achar outras opções. Porque já faz um tempo que ela sai de dupla, desde o juvenil. E aí não tá muito bom. Quem sabe eles não acham uma outra saída que funcione, né? E torço muito para dar certo. Para Gabi. Já arbitrei ela uma vez um brasileiro juvenil na trave. Achei ela maravilhosa. Ao vivo, assim, ó. Muito linda. Acho que ela tem um potencial muito bom mesmo. E falando agora da Ana Luísa, a série dela gerou algumas polêmicas, né, Ícaro? Teve Ginfã aí que estava dividido, se o negócio foi justo, se não foi. Mas, bom, meu ponto de vista como árbitro é que a série dela não foi tão limpa assim. Eu acho que a nota tá, Tá tá bem justo. coerente, assim, sabe? Tá dentro do que tinha que ser mesmo. Isso paralela, né, Cedric? Paralela? Paralela. Sim, a saída, assim, especialmente aqui, eu acho que a gente viu, né, todos nós vimos no Instagram dela muitos vídeos de treino e ela estava, assim, limpíssima no treino, assim, de verdade. Eu acho que ela melhorou muito na execução da paralela. Então, os vídeos que eu vi de treino estavam ali com uma execução bem melhor, aquele duplo esticado estava muito bonito, assim, muitos vídeos muito bons, assim. Eu acho que gerou uma expectativa de uma nota alta. Eu acho que estava todo mundo esperando que ela pontuasse, sei lá, eu tava esperando um 13,4, um 13,3, assim. Eu tava esperando isso. E aquela série não dava nunca, gente, para sair uma Não nota dava, a dessa, série assim. estava um pouco carregada. Estava Por isso que carregada, suja, e tava, ainda teve o duplo esticado, que não foi validado, né? Ela carpa muito ali na ela tá de cabeça para baixo, que você tem que, né? No duplo esticado, você faz, ela solta a barra, você tem que fazer ela de cabeça para cima se ela tá esticada, cabeça para baixo se ela tá esticada. E na hora que ela tá de cabeça para baixo, já dá para ver, ela até segura a perna, né? O Lucas, a eu e o Lucas, a rotação, gente assistiu lá no ginásio, e a gente foi, olhou e falou assim: não dá, ela até segura a perna, né? Enfim. se ela não fizesse isso, ela ia cair. Que a rotação já tinha parado, já não tinha mais velocidade. Mas Sim. vazou uma informação, Cedric, que essa Hum. postura dela duplo esticado, ela já não é novidade. Nos últimos treinos do camping, inclusive, ela já estava executando dessa forma e mesmo assim eles insistiram. Então, é, podemos dizer que foi uma coisa prevista, uma catástrofe prevista. Pode ser que essa informação tenha chegado até mim de uma forma equivocada, mas chegou até mim que ela já estava executando esse exercício da forma que está, da forma que ele saiu na competição final. Então não é uma coisa, não foi uma coisa assim tão surpreendente, não. Mas sabe o que acontece, gente? É que não parece. Lógico que nós cinco aqui, nós quatro aqui, a gente sabe, a gente entende um pouco mais. Mas o que acontece é que paralela é um dos aparelhos mais difíceis para se conseguir resistência física, é bem complexo. E a saída é o último exercício. Se a sua série quase toda já vem meio carregada, para você fazer uma saída com uma execução 100%, é bem difícil. Então, assim, no fato da série dela ter já sido daquela maneira e ela conseguiu fazer a saída do jeito que deveria, né, com um pouco mais de qualidade para validar duplo esticado mesmo, teria que ter sido uma série um pouco mais limpa e menos carregada. Ela já estava cansada, já estava demonstrando um pouco mais de cansaço, ou seja, a fadiga já estava vindo desde o início. Chegou no final, deu o que deu. É mais uma questão de gestão de risco. Se não tem A, meu filho, tem que jogar com B. Se você sabe que ou é errar de queda, né, ou é você, tipo, salvar a queda de alguma maneira. Mas... Por isso que tem uma bonificação de 0,2 para a saída, né, Letícia? Chegar no final da série e fazer um D, né? Tipo, tem que ter tido um ritmo bom na série, né? Um aparelho que é caracterizado pelo impulso, e ali a gente viu que estava bem carregado, né? Bem usando um pouco de força, talvez. O que você achou, Lucas? A Letícia falou é super interessante, assim, porque a gente vê mesmo isso acontecendo. Por exemplo, às vezes uma menina tem uma série super boa de paralela, aí vamos supor que ela, sei lá, que ela, em algum momento da série, ela faz pack, keep lança com meia e continua fazendo outras coisas. Aí, às vezes, já vi muitas vezes a menina, por exemplo, fez o pack, aí faz keep lança, não passa. Keep lança, não passa.
Ela, a equipe lança um troco, faz um chinesinho, aí quando ela vai pra saída, aí a gente já tá assim, Já ó, tá morta. de Deus, alguém salva essa menina. Porque aí é uma saída disso, cara, caindo de joelho, é um duplo pra. Porque assim, a menina já morreu, já cansou. Nem todo mundo é Manemur da vida, não, gente. Vocês estão achando que Paralela é fácil? Eu vejo muita gente, às vezes, falando da Paralela e as pessoas acham que é só braço. Gente, não é só braço. Olha, pega até o fio do cabelo. É sinistro Paralela. Verdade, com certeza. E assim, eu assisti a série da. Eu vi a nota, né, e tal, eu não tinha visto a série. Aí a série que a gente tem é a série lá do YouTube da USA Gymnastics. E aí não é o melhor ângulo de arbitragem. E pelo ângulo de arbitragem, eu dei 7,6 de execução. Ela tirou 7,450 de execução, eu acho. Então, e a nota D foi também coerente, porque o duplicado não valeu. E foi uma série toda assim, com pequenos pontos, né? Suja, né? Assim, de certa forma. E a gente já viu muitos vídeos da Ana Luísa executando os elementos muito lindamente, muito bons. Então, às vezes, quando vem assim um vídeo de camp da CBG, a gente fica todo mundo assim, ah, que lindas que elas estão e tudo mais, os meninos e tudo. Mas a gente sempre tem que ter um filtro que ali é igual quando a gente vai postar uma foto no Instagram, gente. A gente vai. É. Então, às vezes ali foi, por exemplo, eu vi uma sequência super legal da Montesino fazendo inversão em mãos, split em arco, achei super legal. Mas talvez, tomara, se Deus quiser, está super consistente. Mas ali foi, obviamente, que o Dedeco, né, que faz os vídeos, ele vai postar só o que tiver de melhor, Pegou o lógico, melhor take, né? é óbvio que sim. Então, assim, às vezes os de infância ficam um pouco iludidos. Então, assim, a Ana Luísa na Paralela, ela melhorou absurdamente na Paralela. Ela tem uma série falando de ginástica internacional, uma série simples, que cumpre tudo e que ela consegue tirar mais de 13. Tem menina que rebola na Paralela, faz trocentos elementos, faz uma série de 5 e 8 e tira 13,2, 13,4, se muito. A Ana Luísa consegue tirar com muito menos dificuldade do que isso. Só que talvez ela estivesse ainda não está no Não conseguimos. chegou no ápice ainda, né? No caso, para encerrar aqui da Ana Luísa, eu acho que no caso, eu acho que os infãs não estavam iludidos especificamente com ela, não, Lucas. Eu concordo com o vídeo, com os takes, que são os melhores, mas no caso da Ana Luísa, acho que estava todo mundo já acompanhando as postagens dela no Instagram. Ela sempre posta vídeo dela treinando paralela e tem uma constância ali, né, dela com essa melhora. Eu acho que todo mundo conseguiu enxergar essa melhora desde quando ela, né, voltou a primeira vez, que acho que foi inclusive no Troféu Brasil do ano passado, se eu não me engano, fazendo as coisas e, enfim, Foi. acho que a gente acho que a gente não se iludiu especificamente com a Ana Luísa, não. Acho que a gente tinha uma expectativa que era plausível. Acho que ela poderia se acontecer, mas infelizmente não deu. Mas enfim, falando um pouco mais do American Cup, a gente teve a medalha de ouro para a China, né? E os Estados Unidos com a prata e o Japão com bronze. Lucas, eu acho que esse pódio era meio que previsto, né? Acho que só as ordens desses países que podiam variar, mas acho que esse pódio era o que todo mundo esperava mesmo, né? Falando dessas equipes. Acredito que sim. E a China estava forte no masculino e no feminino. O Japão estava com ginastas muito bons no masculino e feminino, mas as meninas não foram bem. Eu falei, rapidinho, Lucas, a gente conversou hoje, brincando a respeito do Japão, a gente falou assim, nossa, se as meninas que estavam em Baku tivessem no American Cup, eles tinham ganhado por equipes, né? A Shoko Miyata e as outras lá. E a Mano Okamura. Se elas tivessem no American Cup, o Japão tinha ganhado. Às vezes tinha um feminino muito forte, mas o masculino, o Moldauer está voltando agora de uma suspensão. Ele foi obrigado a ficar um ano, acho que um ano e meio, mais de um ano, 16 meses, foram 16 meses. de pisar num ginásio, nem se associar a algum clube americano. Então, assim, ele ficou suspenso mesmo, sem ginástica. Então, acho que ele tá bem pro tempo que ele voltou. E tem aquele menino, o loirinho, como é que chama mesmo? Danila Levy. Camila Leikin. O loirinho. Gente, aquele menino não tem muito futuro.
Ele tem o ano de 18 dele, né? Porque ele é adulto. Ele tem cara de ter 14 anos. E ele fazendo uma super ginástica. Eu acho que é um menino que vai chegar muito longe. E o Japão tava com Hashimoto. Pensa, né? Muito bom. E pela transmissão que eu vi lá, do que tem os narradores, né? Que tem aquele Tim Daggett, tem o John Rothlensberger e a Samantha Presek. Eu gosto muito de ver as transmissões com eles, porque eles acabam trazendo um tanto de informação que a gente nem imagina, né? E aí eles falaram que entrevistaram os japoneses e que os japoneses estão muito focados nessa medalha por equipes mista, que eles querem muito conquistar isso, sabe? Que eles querem muito estar disputando e estar entre os melhores ali nessa disputa do por equipes, porque o equipes do masculino ali sabe que é a competição principal para eles, do Japão, mais do que as individuais. E aí, agora que eles têm a chance de ter mais uma medalha por equipe, juntando masculino e feminino, parece que eles estão bem focados nisso. Interessante. Muito bom Eu saber acho, disso. sim. E assim, Ícaro e Letícia, eu acho que essas competições, sinceramente, eu acho que elas vão girar muito ali em torno, a competição mista, ela vai acabar girando em torno dos melhores países do masculino, viu? Porque o masculino tá assim, os caras estão botando nota ali acima de 15, então, por exemplo, o feminino que acabou dominando, né, as últimas competições por equipes no feminino, eu acho que os Estados Unidos, por exemplo, não tem uma equipe masculina tão boa para eles conquistarem o ouro na competição mista, entendeu? Eu acho que essa competição mista ela vai acabar sendo dominada pelos países que têm um masculino mais forte. Acho que vai acabar acontecendo isso. Igual aconteceu É. agora, entendeu? Eu acho que se for nesse esquema de três atletas, né, feminino e masculino, talvez sim. Mas se for num esquema de dois atletas só, não sei. Aí pode ser que seja diferente. Porque no europeu do ano passado, quem levou foram os alemães. E o. Ai, meu Deus, como é o nome daquele menino do alemão que venceu com a Schumacher? Esqueci agora. Mas ele não era um desses atletas que pontua 14.500 mais em nenhum aparelho, sabe? Até nas barras paralelas, que é a grande especialidade dele. Timo Eder, lembrei o nome dele, Timo Eder. Ele não é um atleta que pontua alto e ele levou o ouro do europeu do ano passado. Então, eu acho que é uma caixinha de surpresa, gente. Não tem como a gente fazer essa previsão, não. Ainda mais Mas, que leva, pelo menos o American Cup, não levava a nota do round anterior, sempre zerava. Sempre zerava. Então, assim, fica tudo pode acontecer. Loucura. Mas chega de falar de American Cup, né? Vamos falar agora das Copas do Mundo, mas antes das Copas do Mundo, na verdade, depois que os brasileiros eles participaram do American Cup, eles já embarcaram e já estão na Europa para fazer um estágio de treinamento. Os três meninos que estavam no American Cup, né? Diogo Soares, o Esperanza, o Vitali, e agora juntaram com o Luiz Porto e também com o Pedrinho, o Pedro Silvestre. Eles estão lá em Milão, na Itália, fazendo um estágio de treinamento para competir o DTB Pokal, né? Que vai acontecer ali entre os dias 19 e 23 de março. Aí os meninos estão emendando tudo. Essa é a próxima competição do masculino. No feminino, a gente já tem a confirmação de que o Brasil vai competir a Copa do Mundo de Cairo com uma dupla do SESI, que é Thaís Fidelis e Rebeca Procópio, isso lá no inicinho de abril, tá? Ainda vai demorar um pouquinho, né? Então, Diogo Esperanza, que acabou não conseguindo competir no American Cup, vai ter uma oportunidade bem em breve, né? Agora em março, mas a pobre da Sofia Weisberg, que não competiu também, essa vai ter que esperar um pouquinho mais, né, gente? Mas é isso. O que vocês esperam dessas duas próximas competições do Brasil? olha, eu do masculino vou ser bem direto, assim, a minha maior, eu acho que essa equipe que eles montaram é um teste ali para alguns atletas, não acredito que seja um teste para o Diogo, e, e talvez, eu não acredito que seja um teste para o Vitali, eu acho que eles são, talvez, nomes, assim, que são mais fortes e mais garantidos, assim, nas principais equipes esse ano. Para os outros atletas, eu acho que é, sim, um teste, assim, de começo de
falo começo de ciclo porque agora, de fato, começa a classificação olímpica, né? Mas a minha maior empolgação é para ver como que o Pedrinho vai sair numa competição internacional adulta. Eu acho que é a primeira dele, se eu não me engano. É o ano dele de... Não, o ano passado que foi o ano de 18 do Pedrinho, que eu acho. Não, É o era ano de de 17 18, esse esse. ano. Ele fez É, 18 no ano passado, Cedric, mas a regra é diferente do feminino. Então ele só subiu esse ano mesmo. que ano passado acho que ele ainda podia competir no juvenil, enfim. Mas assim, tô muito empolgado com o Pedrinho, assim, acho que ele dessa nova geração, ele é o mais forte, acho não, ele é o mais forte. Com Ele já certeza. conseguiu resultados muito interessantes no ano passado. Ele ainda tem essa ginástica que eu vejo, né, que o Caio evolui com ele, tá assim, as séries que ele acerta com o máximo de postura possível, né? As notas dele de execução costumam ser altas, e aí ele tá evoluindo assim em nota de dificuldade, tentando evoluir aos poucos, mantendo a execução. Então tô curioso para ver o Pedrinho. E falando das meninas, também tô achando bem legal, sim, ver a Thaís. Claro que eu tô empolgado com a Procopio também, mas estou achando interessante, assim, essa volta da Thaís para, de fato, assim, uma competição grande. Quero ver como é que os árbitros, assim, como é que os juízes vão ver, assim, a ginástica dela. E, claro, da Procopio também, né, que é uma ginasta muito talentosa, assim, e, enfim. Tô falando da Thaís porque é uma ginasta pronta, né, muito experiente, então eu eu acredito e conto muito com a Thaís para a gente, assim, nesse ciclo aí do feminino. O que você Eu acha assino aí, embaixo no que Letícia? você escreveu, eu Todos assino nós. embaixo. Eu só discordo de uma coisa. Na verdade, não bem discordo. Só vou Hum. acrescentar uma informação. O Vitali, ele já não é um atleta jovem. O Vitali tem 25 anos e eu não sei quando ele faz aniversário, mas no Mundial desse ano, né, de Rotterdam, que é lá em outubro, ele já vai ter 26. Então, talvez mandar ele para esses tipos de competição também é uma forma de testar, porque enquanto ele estava nos Estados Unidos, ele não teve tantas oportunidades. Ele não competiu tantas vezes, ele não É, saiu mas, para esses mas, eventos. mas ele, tá, eu concordo com você, Icaro, mas ele treinava em Oklahoma, né, que é uma das faculdades mais assim, competitivas e até internamente, assim, competitivas, sabe? Mas, enfim, eu falei que eu acho que não seja um teste para ele, tipo, a nível de seleção. Na verdade, eu já. É como se ele fosse uma peça que eu, no meu ponto de vista, é uma peça que eu já aponto para a equipe, entendeu? Não, eu também, com certeza. É. Mas eu acho que isso conta para ele. Ainda que ele esteja numa faculdade que tenha todo esse grau de competitividade, é diferente. Você viaja para um continente diferente, num fuso horário diferente, tem a aclimatação. Quando as competições universitárias, você não passa por isso. Então, eu acho que essa experiência, Uhum. ainda que ele seja um atleta bastante maduro, é o que falta para ele, sabe? Então, eu acho legal Entendi. insistir nele. Não, sim, concordo com você. Ô, Letícia e Lucas, o que que vocês têm para dizer aí? O que vocês acham Eu dessas gostei de duas ter ouvido convocações? vocês dois, porque vocês falaram de teste, vocês usaram a mesma palavra para falar de duas coisas um pouco distintas. Uma em relação a teste de saber se o atleta realmente é consistente para estar em competições internacionais, porque treino é uma coisa e competição é outra, a gente sabe que lida com o emocional e com consistência física e psicológica, então você tem que saber se o atleta é bom de treinar, só de treinar, ou só de competir, ou dos dois, e também tem aqueles atletas que a gente leva para competir, mas para pegar a consistência de competir. Por exemplo, às vezes você pegar um atleta que é bom de competição, mas só levar para uma competição e depois levar para uma competição muito importante, não é o ideal, porque pode ser que aconteça algum risco ali que a gente não previu e precisa prever. Então, o que eles fazem? Eles fazem 1, 3 competições para poder, de fato, colocar tipo, num mundial da vida ou numa competição classificatória para alguma coisa. Então, eu acho que o teste do Vitória, de fato, pode ter sido esse, assim, de que ele precisa competir para chegar no mundial da vida e estar bem da forma que o técnico quer que ele esteja. E no caso dos meninos mais novos, assim, de teste mesmo, para saber como é que eles vão reagir diante de uma competição um pouco maior e mais visada, né? Mais importante. Legal. E sobre a Thaís, Lucas, e a Rebeca? Bom, gente, tá tudo passando tão rápido, mas foi ano passado que a Thaís voltou, não foi? Já tá até perdida também. Fiquei tão feliz com esse retorno da Thaís, tão feliz, eu tô super.
Eu acho que ela é uma menina assim. É tipo assim, como se a Letícia voltasse, entendeu? Rapaz, eu voltei 3 vezes. Olha, vou te contar que o corpo muda muito. Mas é o que o Ícaro tinha falado. Existe uma experiência, né, uma memória muscular. Então, um pouco mais fácil do que, né, construir do zero. Igual quando você voltou e saltou dupla. Nossa, deve ter sido muito difícil. Ah, eu Mas tava com sangue no olho. a Thaís, assim, a gente torcendo muito e ela tem uma execução muito boa, né, na trave. Ela tem um solo ótimo, assim, torcer muito para ela estar bem de saúde, para ela estar com sem lesão, ou então pelo menos é difícil o atleta estar com 0 lesão, mas tá tudo assim bem controlado para ela conseguir mostrar, sabe, um ótimo trabalho, porque a gente sabe também que internacionalmente acaba que tem um pouco assim de você fazer um nome, de você ter uma, qual que é a palavra? Você ter uma, fugiu a palavra. Criar um legado mesmo, né? É uma imagem, né? Não sei, uma reputação, talvez. Você ter uma imagem já que o árbitro, quando ele te olha, ele já te olhar assim, ah, essa menina é boa. Ah, essa menina é aquela menina da trave, sabe? Isso faz diferença. Claro que na hora o árbitro arbitra o que está ali na frente dele, né? Então, um dia pode tirar 14, no outro dia pode tirar 12, mas faz uma certa diferença. Então, acho que é importante eles investirem. A Thaís competitiva, porque ela é um grande nome e eu acho que ela é uma menina que pode realmente fazer muita diferença na nossa seleção. E para a Rebeca Procópio, eu acho que ela é uma menina que já mostrou em algumas oportunidades também muito potencial, já tirou notas altas, né? Ela já tirou mais de 13 na trave, ela tem um potencial muito bom na paralela, ela tem um solo muito legal, e também é uma menina assim que eu torço muito por ela e torcendo muito para ela ir fazer um excelente trabalho também nessa Copa do Mundo lá do Cairo, mas e os meninos, acho que o que eu tô mais curioso assim de tudo é ver o Pedrinho, que é um menino que eu torço muito, e ver Também. como vai estar nessa competição, e se Deus quiser ele vai estar super bem. Pedrinho e Guilherme é uma dupla maravilhosa, né? Vamos ver que O menino é eles. bom mesmo, né, gente? Talentoso e boa gente. Sim, sim, concordo. Ô, gente, pra gente fechar esse episódio, vamos comentar um pouquinho também das 2 primeiras Copas do Mundo que já aconteceram, Baku e Cottbus, né? Baku acabou de acontecer, foi nesse final de semana passado, Cottbus 2 semanas atrás. E a gente teve aqui uma boa representação, né, das russas, eu acho. Provaram, né? Lucas, eu sei que é fã de russas, né, Lucas? Provaram aí, né, Lucas, a falta que elas fazem pra gente na ginástica. E com certeza, né? Acho que a Rússia fez muita falta, mas também foi um período assim interessante de ver a ginástica funcionando sem elas. E eu acho que eles têm uma geração boa chegando, junto com a Melnikova, né? Que é sensacional. Eu acho uma pena a Listunova não tá podendo competir ainda, não tem a liberação. Mas essas meninas, acho, tipo, teve aquela sequência nova lá que a Kalmikova fez Porra, anda, né? mãos, duplo para trás, bate meia volta para frente. Né? Muito legal essa sequência, o duplo para trás, bate meia volta para frente, aí um B, aí um D mais B, que atualmente bonifica 0,2, mais 0,1 dos 100 mãos duplo, né? Uma bonificação de 0,3. Ficou uma coisa assim super original e todo mundo postando e achando legal. Então, assim, eu acho que as russas, elas trazem isso, né? Paralela, é sempre aquela série meio básica de russa, mas muito limpa, muito correta, sempre pontua bem. Uns saltos ali com a postura meio doida, mas as parem pegam a medalha, a gente fica feliz. Nossa. Vamos Gente, lá. aquele salto da Kalmikova, aquele rude dela, misericórdia, gente, aquilo lá me dá uma gastura. Você viu, Letícia? Os de Eu Cottbus, vi, gente, como é que ela conseguiu? Sem ângulo, dobrada, sem voo. Eu falei, olha, a bicha raçuda, porque ela vai, empurra e vai, filho, só puxa. e ela não tem nem tamanho para aquilo, Letícia. Eu fico chocado, A bicha gente. puxa, ela não quer saber não, ela puxa. E acerta. Gente,
Ó, eu achei interessante essa volta dos russos no geral, mas assim, aquela, a última participação deles como Rússia foi muito sensacional, assim, aquela geração lá, tanto do Dalaloyan quanto do Nagorny. Aquela geração lá, gente, esses que estão competindo agora, pelo menos os que foram autorizados, eles estão um pouco longe, assim, Chega nem sabe? perto. Não Chega nem chega perto. nem perto. E eu acho também, por mais que, vamos falar da Kalmikova, que é a grande estrela autorizada do momento, A sensação. ela eu assim, eu acho ela, não estou falando que ela é ruim, mas ela é uma menina regular, assim. Se você for pensar, por exemplo, no salto, ela faz um salto super difícil para 14. Ela é uma russa que tira 14 e 1 na paralela, entendeu? O solo, ela é uma russa que está tirando 13 e 3, sabe? É uma. Eu acho também que ela é o que, por mais que ela seja boa, seja da nova geração, tem a outra, acho que a Rosquina, ela vai competir numa Copa do Mundo, acho que em Antalya ela vai competir. Tô curioso para ver ela, mas assim, elas também estão um pouco distantes aí da Melnikova, sabe? Até da própria Listunova. Não sei como que ela Listunova, sinceramente, não sei como é que ela tá no momento, né? A gente viu a Melnikova competindo, mas eu também acho que essas meninas novas, elas estão um pouco distantes aí da última geração que competiu, sabe? Não Mas, sei se elas são suficientes, se a adição delas é suficiente, por exemplo, para uma próxima competição por equipes, assim, não sei como é que vai ser. Eu Mas não acho. assim, considerando que tudo vai dar certo para todo mundo numa final por equipe, Cedric, você acha que aquela seleção dos Estados Unidos do ano passado, com a Liane Wong, que eu sei que o Lucas adora ela, com a Liane, com a Jocelyn, com a Claire, aquela outra que foi finalista de solo, esqueci o nome dela, aquela ruivinha. E aí a gente coloca a Wesley Rivera, a Charlotte Bullock também, que foi super bem agora no American Cup. Uma seleção dessas contra as russas atuais. Você acha que quem sairia melhor? Eu aposto nas russas. Para falar a verdade, considerando que tudo vai dar certo para todo mundo, eu aposto na seleção chinesa para levar o Mundial desse ano. Considerando que elas não vão pipocar. Eu sei que isso também é impossível, mas considerando. Eu falei isso com o Lucas hoje também. A gente conversa de ginástica direto, né, o dia inteiro, né, Lucas? Ele trabalha junto, a gente tá lá. A gente tá lá dando drama para as meninas, a gente fala, nossa, Lucas, você viu? Não sei, a gente é o tempo inteiro. Mas eu também, eu falei para eles justamente isso, que nesse contexto tá parecendo que a China vai acabar se sobressaindo. Mas, assistindo, a gente também, né, eu vou deixar o Lucas falar, porque ele acompanhou mais, ele tem uma opinião que eu concordo a respeito dos Estados Unidos. A gente pensou numa equipe pós Winter Cup, que a gente pensou, nossa, os Estados Unidos organizassem essas cadeiras com essas meninas aqui, eu acho que ia dar bom. Qual que era a equipe, Lucas? Era a Hesley, a, mas eu acho a Claire Peace. A Hesley e a Claire Peace fazendo tudo. Aí aquela Reese Sponda fazendo solo e salto. E é Charlie, a que tava na American Cup. Charlize. E ela na paralela né? E ainda teria vaga para mais uma menina, assim. Eu acho que Sky completava, eu acho. Eu acho que daria uma equipe competitiva por equipes, entendeu? Não acho que nos individuais elas sobressairiam tanto, mas acho que seria a equipe mais consistente do mundo. Acho, mas eu acho assim, individualmente, aí já não ganharia da Melnikova, aí já não ganharia da Kayla Nemur, já não ganharia por aparelhos das chinesas, trave, paralela e não sei o quê. Então, acho que seria uma equipe que funcionaria bem, entendeu? Sim, eu também acho. Como equipe, elas funcionariam talvez melhor do que as russas, se elas assim acertando. Acho que essa equipe americana acertando
com uma equipe russa acertando, eu acho que os Estados Unidos levavam. E a gente também tem a Charlize Jones, viu? Que tá postando vídeo após vídeo aí, fazendo Voltar. aquelas coisas com aquela limpeza e com aquele talento que ela é, né? Mas a Charlize estava com algum problema com o USA Gym, não tinha, não. Não, acho que não. Ela tá com problema no ombro, e aí ela operou e ela tá bem aos poucos. E ela tá dando treino. Eu não sei se ela de fato tem intenção de competir, mas as coisas que ela tá postando são Incrível. coisas de elite, séries competitivas. Sei não, gente, não sei. Não sei mesmo. Mas enfim, eu acho que falando de consistência, se fosse para apostar numa equipe, eu falaria a China, mas mas eu não descarto os Estados Unidos, não, viu? Eu acho que eles conseguem organizar uma equipe boa, sim. E eu acho que em 2027 vai voltar muitas das meninas veteranas. E querendo ou não, elas são muito boas, né? Então acho que a equipe vai acabar sendo uma mistura. E na transmissão lá que eu tava vendo do American Cup, um dos narradores lá falou assim: tenho certeza que em algum momento todas elas vão voltar em algum nível para tentar uma corrida para 2028. E falou lá, ele falou uma coisa tipo assim: aí os boatos dizem que a Simone vai voltar, vai fazer um individual geral. É aquela coisa, gente, a Olimpíada vai ser lá, né? Os jogos vão ser em Los Angeles. Eu acho que vai ter muito americano querendo participar, né? Eu não Capaz que a Simone vai perder essa blocada. Capaz. duvido fazer história e ganhar mais uma pancada de medalha dentro de casa. Não acho que ela ia ser doida de não ir, não, sinceramente. Mas aqui, a gente está falando aqui, né, das Copas do Mundo, e é interessante, assim, que no masculino a gente viu muitas séries e muitos atletas, né, pontuando mais de 15 pontos, e no feminino a gente viu Carla Demur apenas, né? Sim, tudo bem que foi na paralela, mas ela chegou muito próximo ali de uma nota 15 na trave, ela tirou 14,833, se não me engano, aí Isso. E aí tipo, acho muito interessante isso, né? Como que o masculino se adapta assim rápido ao código e já chega botando umas notas assim tão altas e a gente tá assim meio que quase que carente assim de umas estrelas assim no feminino. O que vocês acham, gente? Cara, eu culpo um pouco o código por isso, sabe? Eu acho que o código no masculino ele favorece o atleta, sabe? O Karime, por exemplo, que pegou a medalha de prata nas barras, na barra fixa, ele fez uma série super boa e bem executada com 8 elementos, que é realmente o que exige, né? E ali ele conseguiu marcar um 15 ponto alguma coisa, sabe? Ficou ali em segundo. Então, assim, o código do masculino, ele favorece muito o atleta, assim, ele pensa muito no atleta. No feminino, eu acho que a gente teve um fenômeno chamado Simone Biles tão competitivo, que afastou tanto as notas dela das outras ginastas, que eles começaram a pensar no que eles poderiam fazer para reaproximar tudo isso, mas não surtiu efeito. Não sei, assim, eu acho um absurdo, sabe? Uma menina saltar um Cheng que vale 5,6 de dificuldade, e ali vai lá e salta uma dupla pirueta que vale 5. Eu também acho que o código tá meio que pegando pesado em algumas coisas. Porque a gente, de fato, sabe que feminino e masculino em questão de potência é diferente, né? Em relação à ciência, biologia, tudo isso que a gente já sabe, fisiologia. E eu acho que é igual o Ícaro falou. A FIG tá meio que viajando em algumas coisas em relação ao código, colocando... A Simone é uma pessoa meio que surreal, né? Não é o normal que a gente está acostumado a ver. É como se fosse um Phelps da vida, um Bolt, são coisas que a gente não vê naturalmente no mundo, não é uma coisa normal sendo construída diariamente de uma forma comum. São fenômenos que chegam raramente, né? Que é difícil acontecer. E você chegar e colocar um código tão complexo, tipo, com a funcionalidade de apenas um único ser que é difícil, é extremamente difícil de alcançar e complexo. Aí o que acontece? Às vezes a gente vê assim,
Estados Unidos está com poucas meninas, o Brasil está com essa dificuldade, Rússia também. E quando a gente vai ver, a gente não vê assim, que a gente estava falando sobre hoje, assim, equipes que não estão tão consistentes, estão com gerações um pouco debilitadas. Um dos motivos é relacionado à lesão. Quanto mais aumenta o código, mais difícil fica. E mais dá problema onde? Na saúde, em relação a risco, porque a gente tem que tentar, tem que seguir o código. Tem que botar elemento, tem que colocar a nota D dificuldade para poder chegar na ponta das outras, para poder ganhar. Só que, de fato, não é tão simples. A gente lida com a saúde. Então, quanto mais jogam lá em cima, mais o povo vai tentando e vai se lesionando. E aí é onde vai quebrando, né? Claro que não é isso, não é o cenário de todos os países isso. Mas no treinamento, quando a gente tenta evoluir, que a gente sempre fala aqui nos comentários em relação a tá faltando dificuldade, mas às vezes muitos atletas e atletas eles se lesionam de fato tentando alguma dificuldade. E não acho que o código está favorecendo isso. Não estou falando para facilitar, não é isso, mas acho que precisa ter um olhar um pouco mais analítico do que de fato é surreal e do que é real, sabe? Tem coisa que eu acho que está meio que saindo do controle, assim, em relação a essas coisas. E tem, assim, uma outra questão aqui, que eu até depois, assim, né, eu tenho contato do Edgar, que ele é árbitro do masculino e do feminino, que as notas de execução do masculino, elas estão mais altas. Eu não sei se é porque diminuiu os elementos, né? E aí são menos elementos para despontuar. Mas, por exemplo, uma curiosidade, né? Em Baku, a final de paralela do masculino, a nota de execução mais baixa foi um 8,2, né? E já no feminino, na final de paralela, a nota de execução mais alta foi da Kayla Nemur, que foi um 8,2. O resto, todas as outras meninas estão tirando, tipo assim, 7,8, 7,9, sabe? Então, o padrão... Aí eu, sim, sinceramente, agora minha pergunta para ele, né? Quando eu vou atrás disso, eu queria saber a opinião dele, era, tipo assim, se realmente os caras estão fazendo as séries com esse grau alto de limpeza, né? Se é algo que está, assim, sendo trabalhado a nível mundo, ou se isso é talvez um defeito do código, tipo, o código de pontuação feminino tá com mais descontos, né? Tá inventando mais descontos do que o masculino, sabe? Eu fiquei até curioso, assim, porque eu vejo esse movimento, assim, de notas de execução mais altas no masculino e no feminino. Parece que, né, a gente hoje, tipo, nossa, 7,8 de execução, uma menina fazendo, a gente, nossa, foi até bem, a menina, né, tá ali passando dos 13, com 7,8, enfim. Mas pensa nesse paralelo que eu fiz, né? Final de paralela masculina, 8,2 a mais baixa. Final de paralela feminina, 8,2 foi a mais alta. Loucura, cara. Acaba que, enfim. E às vezes muita gente fazendo um monte de exercício difícil, né? Manda um dupla com dupla, aí faz uma tripla, e mesmo assim cai na casa dos 13 e pouquinho. Aí tem um ponto alto, algum desequilíbrio, aí vai pro 12 muito. É complicado mesmo. Sim. Esse negócio que o Lucas falou é engraçado. A gente tem um código de pontuação que ele tem tipo 500 páginas. Aí a gente tem um outro caderno de 250 para explicar as 500 que a gente já estudou. Não é zoeira, não estou zoando. Gente, a gente está chegando aqui ao final. E alguém tem mais alguma pontuação aqui a dizer? Algum comentário final? Ícaro, Lucas, Letícia. Eu só quero desejar boa sorte para os meninos lá na Alemanha, que eles consigam fazer o melhor, que eles consigam executar as séries de uma forma bem planejada e que eles consigam alcançar os objetivos dele e logo mais que Thaís e Rebeca também consigam aí, no caso da Thaís, reestrear numa Copa do Mundo e a Rebeca estrear numa Copa do Mundo, também com louvor aí. E eu quero 2 finais de trave e uma final de paralela. É isso aí. Vamos lá, meninas. Amém. Amém. Então, fechamos, pessoal. Deixa eu só dar um spoiler aqui para vocês. Nossos próximos episódios são 2 entrevistas
muito boas. Eu tenho certeza que quem acompanhar vai amar, porque são pessoas que vocês querem muito ouvir, muito, muito mesmo. Eu tô animado. Quem será que vai ser? Te conto no privado. Vou querer saber, hein? Bom, gente, e é isso. Quem ouviu a gente aqui até o final, muito obrigado pela presença de vocês. Sigam e ouçam a gente no Spotify, no YouTube. Acompanhem também o site www.gymbrasil.com.br e também o nosso Instagram, Gym Brasil Oficial. Estamos esperando vocês, muitas novidades, muitas notícias também, né? A gente está postando lá quase que todos os dias, né? Quase não, todos os dias tem notícia lá e tem às vezes mais de uma, né? Tem várias. Então, a gente espera vocês nas nossas redes, né? E também no grupo, né, Ícaro? O grupo movimento, acho que o grupo de ginástica mais movimentado O Brasil é o do nosso Brasil. grupo. Tem muita coisa lá, às vezes coisas até que você que está aí ouvindo fica pensando assim, nossa, eu queria o link de alguma coisa, não sei onde encontro. Se você estiver lá no grupo, vou te falar, na hora que tiver uma competição, o pessoal vai mandar um link, vai falar onde está passando, você vai tirar dúvidas, se você perguntar qualquer coisa lá, alguém vai responder. E na maioria das vezes nem é a gente, né? Na verdade, na maioria das vezes não é a gente, né? O Cedric nunca aparece, fala a verdade. Eu apareço, gente, eu vou lá, eu olho assim, eu vejo assim, tá, legal isso aqui. Eu não interajo muito não, mas é porque eu trabalho demais. Eu e o Lucas, a gente fica lá no ginásio o dia inteiro. Então, assim, eu vejo, eu não interajo, mas eu leio tudo por lá. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Lucas. Tchau, Ícaro. Tchau, Letícia. Até a próxima. Beijo. Gym Podcast Brazil. Gym Podcast Brazil.